título da mensagem de hoje é Em Busca de um Rei. Se a primeira foi em busca de um milagre, agora aquele mesmo povo que foi alimentado, que experimentou o milagre da multiplicação dos pães, busca outra coisa, ele busca um rei. E João 6, a partir do 15, nos diz: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês não estão me procurando. É que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Sabe, queridos, esses versículos, eles iniciam falando de uma proclamação. O povo queria um rei, o povo desejava um rei, e isso não era novidade. Um povo que queria um rei não era novidade. Em 1 Samuel capítulo 8, existe um relato de um momento em que Samuel já estava velho, e o povo percebia: poxa, Samuel está velho, e os filhos dele passam longe dele. Samuel foi um bom juiz, mas os filhos dele, não. Então chegaram para Samuel e disseram: Samuel, você já está ficando velho, daqui a pouquinho você parte dessa para melhor. Quem é que vai nos orientar, Samuel? Então faça o seguinte, Samuel, antes de morrer, dá-nos um rei. Samuel ficou muito chateado, porque o povo pediu a ele um rei. Mas talvez você se pergunte, por quê que Samuel ficou chateado? Era porque Samuel queria iniciar uma dinastia de juízes? Não. Porque Deus também se chateou e disse para Samuel: Samuel, não fique amuado, Samuel, não fique chateado, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Eles não me desejam como rei. Então faça o seguinte: advirta-os sobre os direitos que terá um rei segundo os padrões dessa terra. Advirta-os, mas unja um rei para eles. Então olha como Deus é maravilhoso. Deus, como rei, podia perfeitamente ter trucidado todo mundo ali, não era? Deus poderia ter feito: quer dizer que não me querem como rei, não? Pois espera aí, acabar logo com todo mundo aqui e vou constituir agora uma nova humanidade a partir de Samuel. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Ele até propôs isso a Moisés, e Moisés disse: não, Senhor, não faça isso não, por favor. O que vão dizer de ti? Disse Moisés. Então o povo desejava um rei, o povo queria um rei, mas eles queriam um rei segundo os padrões do mundo.
Eles não queriam um rei segundo os padrões de Deus. Sabe, queridos, o reino de Deus, ele é o completo oposto desse mundo de pecados. Quando nós dizemos que Deus é rei, nós não estamos dizendo que ele é rei como os reis dessa terra. Os reis que dominam, os reis de opulência, né, os reis de privilégios. Não. O nosso Deus é rei, mas ele se fez homem para servir a sua criatura. Estranho isso, né? Muito estranho. Como é que um rei do universo, como é que aquele que é sobre tudo e todos, se faz servo da sua criatura? Mas de fato foi o que ele fez quando esteve entre nós encarnado como Jesus. Precisamos lembrar que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E desde a eternidade passada, ele já era Pai, Filho e Espírito Santo. Então não houve um momento em que Jesus foi gerado, não houve um momento em que Jesus foi criado. Jesus não é criatura de Deus, ele é Deus. Emanuel, Deus conosco. Mas esse mesmo Jesus que é Deus, também é rei. Ele é rei sobre nós. Mas ele não deseja ser rei dos nossos braços, das nossas pernas. Ele deseja ser rei do nosso coração. É do coração, é do centro das nossas vontades que ele deseja ser rei. O nosso coração, não o coração, né, fisiológico, anatômico, não esse, mas o centro da nossa vontade, o que nós chamamos de coração, né? Eu acho tão bonitinho, as pessoas às vezes nos filmes dizem, siga o seu coração, é tão bonitinho, né? Mas é errado. E errado por quê? Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é corrompido, o nosso. Né? Domingo passado o Samuel trouxe uma palavra aqui, meu Deus, que palavra abençoada, né? Quando ele falou de um bom coração. Que bom coração é esse se o nosso é enganoso? Que bom coração é esse se o nosso é corrompido? O coração de Deus, só o coração de Deus é bom. E era desse coração que Samuel falava no domingo passado, o bom coração. Então nós precisamos, e a palavra diz que nós devemos fazer isso, nós devemos desprezar esse coração de pedra, corrompido e pecaminoso, né, que muitas vezes quer nos desviar dos caminhos do Senhor. E nós devemos assumir o coração de Deus, o coração bom, o coração puro, o coração sem pecado do Senhor Jesus. E colocar esse coração no nosso peito, no centro da nossa vontade. Então Jesus deseja ser rei de todos nós a partir da nossa vontade. É interessante, se você for ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo 2 de Romanos 8, ele fala sobre o que a lei foi incapaz de fazer. Porque a lei nos foi dada para que nós pudéssemos obedecer a Deus, mas nós não conseguimos obedecer a Deus por meio da lei. E sabe por quê? Porque dentro de nós não há poder suficiente para obedecer. Opa! Dentro de nós já existe, porque afinal nós temos agora um bom coração. O coração de Jesus está dentro de nós. E Jesus obedeceu. A obediência dele foi imputada a nós. E a graça dele nos capacitou a obedecer. Então agora nós conseguimos, agora nós podemos, por meio do coração de Cristo, não por meio do nosso coração. Então é esse rei que Jesus deseja ser sobre nós, mas não era desse rei que o povo precisava, necessitava, queria naquele momento. Eles queriam um rei segundo o mundo. Eles queriam um rei que os conduzisse em batalhas. Eles queriam um rei que governasse a vida deles, que fosse juiz entre eles.
porque era isso que o rei fazia. Vocês lembram do momento em que duas mulheres, né, foram até Salomão, né, porque as duas tiveram filhos quase no mesmo tempo, e uma delas, né, virou-se sobre o seu filho e acabou matando a criança. No meio da madrugada, ela trocou a criança dela com a criança da companheira lá, da amiga que estava lá junto com ela. E quando foi de manhã, ela percebeu: cadê meu filho? Não, meu filho não é esse não. Levaram ao rei, né, para que Salomão julgasse a causa delas. Então hoje nós temos a tripartição de poderes, né? Executivo, judiciário e legislativo, mas naquele tempo não, todas essas funções se concentravam no rei. Era o rei que dava a lei, era o rei que executava a lei, e era o rei que definia quem tinha razão nas disputas pessoais, nas disputas individuais. Então, quando o povo buscava em Jesus um rei, eles buscavam alguém que lhes desse uma lei, eles buscavam alguém que executasse essa lei, e eles buscavam alguém que fosse juiz entre eles. Mas é interessante que a palavra de Deus diz: que vergonha que haja conflito entre vocês. Né? Lá em Coríntios, que vergonha que haja conflito entre vocês. Seria melhor que vocês arcassem com o prejuízo, do que estarem entre vocês contendendo, né? Entre vocês litigando, entre vocês disputando. Então, queridos, na verdade, o que Jesus deseja para nós é que nós, em amor, possamos governar as nossas vidas com o bom coração de Jesus, não com o nosso. Foi por isso que ele se recusou e saiu de mansinho. Quando o povo queria forçá-lo a ser rei, né, ele saiu de mansinho. Não, eu mesmo não, estou fora. Hashtag partiu, fui. Foi o que ele fez. Vou embora, vou para o monte ali, vou me esconder, vou orar, né, vou tirar tempo com Deus. Não, eu mesmo não quero ser rei desse povo, não. Não nesse sentido. Né, eu já sou o rei. Sabe, querido, Jesus, quando veio até nós, ele já era rei. Ele já era rei. Então, ele não precisava que ninguém o proclamasse rei, ele já era rei. Você já pensou aqui o príncipe não, agora rei Charles III, né? Se ele viesse visitar o Brasil, e aí fizessem aqui uma comitiva, né, para proclamar o rei Charles III, rei da Inglaterra, faria algum sentido? Não. Espera aí, ele não é nosso rei. Então, que sentido faz eu proclamá-lo rei? Né? Ele não veio para o Brasil para reinar sobre o Brasil, ele veio para visitar o Brasil. Não faria nenhum sentido. Da mesma forma, queridos, não se pode proclamar rei alguém que já é rei por direito próprio. Jesus não precisa de nós para ser rei, nós é que precisamos dele como rei, mas não um rei segundo o mundo, um rei segundo Deus, um rei que quer governar os nossos corações. A questão que precisamos responder é: quanto do nosso coração esse rei tem? Você consegue responder isso? Quanto do meu coração Deus tem? Quanto do meu coração Jesus domina? Quanto do meu coração Jesus reina? É uma pergunta que nós temos que responder. E na medida do que percebemos que Ele não governa sobre os nossos corações, nós precisamos nos converter. Nós precisamos, puxa, nessa área aqui Jesus não está governando o meu coração. Então ir para o pó, ir para a oração: Senhor, eu não aceito isso. Pai, eu quero que o Senhor governe sobre o meu coração. Sabe, queridos, a oração é uma arma muito perigosa. Tá bom? Então tenha cuidado com as suas orações. Ela é uma arma muito perigosa. Porque muitas vezes a gente vai em oração fazer uma queda de braço com Deus, né? Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, faz isso por mim. Não é isso?
Normalmente, quando a gente vai para a oração, não é porque a gente está aperreado. E apesar da gente estar aperreado, Deus atende. Né? Deus atende nossas orações, Ele responde às nossas orações. Mas sabe qual é o principal efeito que as orações causam? Por isso é que ela é tão perigosa. Porque quanto mais a gente ora, mais a gente morre. Por isso ela é perigosa. Se você ora, você está correndo um sério risco de morrer. Tá bom? Alguém aqui quer morrer? O restante quer permanecer vivo? Só vai para o céu se morrer. Viu? Só vai para o céu se morrer. Não tem como ir para o céu vivo não, viu? Só na vinda de Jesus Cristo, né, quando Ele vier, aí aqueles que estiverem vivos serão transformados e não experimentarão a morte, né? A outra pessoa que não experimentou, ou melhor, experimentou e ressuscitou, foi Jesus Cristo, né? E um que não experimentou a morte, ou melhor, dois, Enoque e Elias, né? Então, para a maior parte de nós, para ir para o céu, tem que morrer. Mas eu não estou falando da morte física, né? Não é a morte física, morrer o corpo, é morrer o ego. É fazer morrer o coração de pedra, para que o coração de carne pulse dentro de nós. É fazer morrer os nossos desejos, é fazer morrer a nossa inveja, é fazer morrer o nosso orgulho, é fazer morrer a nossa necessidade de sempre ser mais do que o outro, é fazer morrer esse nosso desejo de sermos relevantes. Ai, pastor, mas não é bom querer ser relevante? Depende. Tem gente que é escravizada a vida toda porque deseja viver uma vida relevante. E aí sobe um pico, né? Vai lá para o Everest, sobe lá e morre lá e fica congelado. Ô, coisona relevante, né? Relevante para quem? Sabe, queridos, aquela multidão viu um grande milagre, mas os discípulos viram 2 milagres, e o segundo milagre a multidão não pôde perceber. Eu estou falando dos discípulos, porque lá na frente, nas próximas mensagens, vocês vão perceber que o povo inicialmente buscou um milagre, agora buscava um rei, mas lá na frente vai ter um desafio maior. Tem um autor que eu gosto muito e tem sido muito citado por autores que eu gosto muito, chamado Dallas Willard. Ele diz o seguinte: ser comum é ser apenas mais do mesmo. O ser humano brada contra essa forma com toda a sua força. Ser apenas mais do mesmo representa para nós uma agonia mórbida. De fato, isso conduz algumas pessoas à morte. Essa nunca foi a intenção de Deus para ninguém. Ou seja, nunca foi intenção de Deus para nós esse desejo de ser relevante. Nunca foi. O próprio Deus, na sua majestade, o próprio Deus, na sua singularidade, quando veio até nós, foi mais do mesmo. Ele foi apenas mais um carpinteiro. Ele foi apenas mais um galileu. Ele foi apenas mais um judeu. Ele foi apenas mais um filho. Ele foi apenas mais um irmão. Ele foi apenas isso. Mas ele é o Filho de Deus. Ele veio até nós para fazer a obra de Deus. E foi justamente por não buscar ser relevante que ele foi tão relevante. Ele se destacou no meio de uma multidão que se engalfinhava, de uma multidão que lutava, de uma multidão que se explorava, de uma multidão que se deixava explorar para ser relevante. Mas ele, o mais relevante de todos nós, não quis ser relevante. Quando o povo queria proclamar o rei, ele fugia. Quando ele realizava um milagre, ele dizia: não digam para ninguém, tá certo que fui eu que realizei esse milagre aí para vocês, tá bom?
Posso contar com vocês? Vocês não contam para ninguém, não? Espera aí, vamos ser honestos. Vamos ser honestos, né? Se você estivesse na rua, cruzasse com um cego, Deus falasse no teu coração, para agora e ora por esse cego, porque ele vai ver. Aí você humildemente vai lá, ora por ele, né? Humildemente, ora por esse cego, e o cego volta a ver, tá bom? Seja sincero com você mesmo. Você ia pedir o cego para ficar calado? Mas não tinha nem perigo. O primeiro a falar seríamos nós mesmos, não é mesmo? Ah, eu curei um cego, minha gente, vocês não sabem, eu curei um cego. E pronto, ia ser a pregação da gente para a vida toda, você não sabe. Eu curei um cego. Não é isso mesmo? Mas aquele que era relevante, aquele que era majestoso, o rei, quando realizava milagre, dizia, não conte para ninguém não, tá bom? Porque o que eu vim fazer aqui não foi exatamente isso. Que é isso, pastor? Jesus não veio para dar liberdade aos cativos, ele não veio para fazer com que os cegos vissem, claro que sim, mas não foi a principal obra dele aqui. A principal obra de Jesus aqui foi obedecer ao Pai. Essa foi a principal obra. O que o Pai quisesse que ele fizesse, ele fez, faria, muito mais, inclusive, se o Pai assim desejasse. Quando disseram para ele, bom mestre, ele disse, espera aí, bom é o Pai. Espera aí, ele é o Pai? É. Então ele é bom? É. Mas ele mesmo não aceitou para si esse título de bom, apesar de ser bom. Apesar de ser bom. Aquele povo desejava um rei porque queriam ser relevantes entre as nações. Eles já estavam saturados do domínio romano. Eles queriam um rei que os conduzisse em batalha. Eles queriam um rei que acabasse com todo mundo. Um rei que governasse a todos. E que eles fossem os ministros desse rei. Tão humildes, né? Aqueles homens que queriam proclamar Jesus rei. Não, pastor, eles queriam só um rei para governar eles. Não, queridos, eles queriam um rei para serem relevantes. Era isso que eles queriam. Era isso que eles queriam. Martinho Lutero tem uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: o cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outra forma, ele não é cristão. Pesada essa palavra, né? Mas não é minha não, viu? É do Martinho Lutero. Quando você for para o céu, você conversa com ele se você não concordar. Eu até publiquei essa frase, para mim foi tão impactante que eu publiquei no meu Instagram, ó. Quem me segue sabe que eu não sou tão pródigo em postagens, né? Mas quando eu vejo algo assim tão relevante, eu procuro postar. É uma realidade, queridos. Nós que somos cristãos, antes de tudo, precisamos viver para Deus. E depois de viver para Deus, viver para o próximo. Se nós tivermos isso, viver para Deus e viver para o próximo, se nós tivermos isso todos os dias, como vigilância no nosso coração, eu te garanto, nós viveremos uma vida relevante, protegidos da vaidade e do orgulho de viver uma vida relevante. Nós poderemos viver uma vida relevante sendo comuns, sendo parecidos uns com os outros, não necessitando se destacar uns dos outros. Porque esse desejo de destaque é uma das coisas que nos impede muitas vezes de obedecer a esse rei que nós desejamos, né? No auge do nosso desejo de milagres, no auge do nosso desejo de sermos relevantes, nós queremos um rei, mas não queremos obedecer a esse rei. Nós queremos que esse rei nos obedeça, mas isso não dá certo. Se nós temos um rei, se nós o proclamamos como rei, antes de tudo precisamos obedecê-lo, porque é isso que faz um rei. Ele governa, ele manda e os súditos obedecem. Ser cristão é um privilégio
que se exerce com profundo temor. Pois todos nós prestaremos contas. Todos nós prestaremos contas de tudo que fizermos. E quando eu digo todos nós, aqueles que creem e também os que não creem, tá certo? Ah, o fulano de tal está fora de sair porque ele não crê. Não, todos prestarão contas do que fizerem nessa terra. Todos prestarão contas. Mas especialmente nós que temos o Espírito Santo. Tá bom? Porque há aqueles que não creram, há aqueles que não creem, eles vão ter até um desconto, porque afinal, eles não tinham o Espírito Santo, eles não aceitaram o Espírito Santo. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós que temos plena capacidade, né, em Cristo, não em nós, em Cristo, de agradarmos a Deus, como é que nós podemos continuar a praticar obras mortas desse mundo? Como é que nós podemos continuar buscando a todo custo essa relevância, buscando a todo custo se destacar dos outros, quando na verdade o que Deus quer de nós é que nós façamos o comum, é que nós façamos o cotidiano, o dia a dia. Eu acho tão interessante que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força da tua alma, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amar ao próximo, como a ti mesmo. Nós já tivemos aqui uma mensagem onde nós esclarecemos quem é o próximo. Vocês podem me responder quem é o próximo? Quem é o próximo? É aquele que está próximo. Ai, pastor, eu achei que era os papagaios de bico dourado do Monte Quilemanjaro. Não, ele está distante. Não é ele não. É o teu próximo. É a tua mãe, é o teu pai, são os teus filhos, o teu vizinho, aquele chato do trabalho que te aperreia todo dia. É ele que está próximo de você, então é a ele que você deve servir. Há aqueles que você chama de inimigo, é a ele que você tem que amar. Mas ô tarefa difícil, né? Amar quem não ama a nós. Ai, fiz uma postagem, fulano de tal não curtiu, já fica beicinho, não fica? Por que que ele não curtiu? Vou deixar de seguir fulano de tal, ou pior, vou bloquear fulano de tal. Oh, querido. Pense numa ferramenta maravilhosa para evangelismo, é o Instagram. Mas pense numa ferramenta também para botar o crente para pecar, é o Instagram. Porque crente quer ser relevante, viu? Quer, não deveria, mas quer. Cristo veio até nós, Ele realizou muitos milagres, Ele deu vista aos cegos, Ele curou paralíticos, Ele purificou leprosos, mas Ele disse, vocês farão obras maiores. Ele nos dá o Espírito Santo para que nós façamos as obras que Ele realizou aqui. Ele não nos dá o Espírito Santo para sermos reis junto com Ele, não. Nós somos co-herdeiros com Cristo, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo, mas quem fez a obra foi Ele, né? Quem fez a obra de salvação foi Ele, nós estamos nele. Se estamos nele, somos co-herdeiros com Ele, reinamos com Ele, mas não somos nós os reis, não somos nós que decidimos, não somos nós os relevantes, relevante é Ele que se fez comum. 1 Pedro 4,17, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Sabe, queridos, por isso nós precisamos urgentemente proclamar a mensagem de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos levar a salvação àqueles que ainda não creem. Precisamos fazer isso. Pare de evangelizar crente. Evangelize o descrente. O crente já tem a salvação. O crente precisa ser edificado.
O crente precisa ser amadurecido, e ele é amadurecido quando ele se coloca dentro de um ambiente de amadurecimento. Nós somos amadurecidos quando nós estamos juntos e aprendemos, através dos nossos conflitos, a agirmos conforme Deus deseja que nós possamos agir. É por isso que é impossível alguém dizer: não, eu não vou para a igreja, eu não congrego em canto nenhum, não, porque eu posso buscar Deus em casa, mas não amadurece em casa. Em casa, você passa de verde para podre. Não se amadurece sozinho. Nós não fomos feitos para andarmos sós, nós fomos feitos para andar em grupo. Quando Deus criou o homem, criou Adão, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Por isso criou para ele a mulher. Por isso não é bom que o homem esteja só. Depois ele diz: multipliquem-se e povoem a terra. Deus deseja que nós sejamos uma comunidade de santos. Não santos individualmente, mas uma comunidade de santos. É dessa maneira que Ele reina sobre nós. Sabe, queridos, ser igreja não é dizer que somos perfeitos e que aqui não há conflitos. Claro que há conflitos. É desejável que haja conflitos. Desejável. Se você entrar numa igreja onde não tem conflito nenhum, onde ninguém fala de ninguém, onde ninguém olha atravessado para ninguém, desconfie, você deve estar sonhando. Deve ser um sonho. Tá bom? Não existe isso. Toda igreja tem conflitos, e são esses conflitos que nos levam ao amadurecimento. Não é errado que haja conflitos. Errado é a maneira como nós dirimimos esses conflitos. Errada, muitas vezes, é a maneira como nós lidamos com esses conflitos. Não, fulano de tal me bloqueou, também não falo mais com ela lá na igreja. Não está certo. Ô querido, deixa eu falar contigo, porque eu vi que você me bloqueou no Instagram. Será que você não me bloqueou por engano? Eu estou achando que foi por engano. Não, não foi por engano não, é porque você não curtiu minha postagem. Mas o que foi que você postou? Não, aquela minha postagem, onde eu estava falando mal do irmão fulano. Pois é, querida, porque você estava falando mal do irmão fulano. Eu não vou curtir um negócio desse, mas não tem nem perigo. Mas você não é minha amiga? Sou, mas não vou concordar com o teu erro. É assim. É dessa maneira, sendo sincero, sendo claro com relação ao outro. Sabe, querido, Jesus não veio ser rei de nações. Ele deseja ser rei de corações. É dos nossos corações que Ele deseja ser rei. Há pouco tempo e atualmente, voltou esse período aí de campanha eleitoral. Minha gente, olha, durante esse período o pastor fica tão importante. É sério, tanta gente querendo tomar café com a gente, é gente querendo tirar foto com o pastor. Quero tirar foto com o pastor. Pastor, eu queria que você, rapaz, por que esse povo procura tanto por mim agora, nesse período de eleição, e me colocando em comunidade disso, comunidade daquilo, Então, espera aí, por que isso, Sabe, queridos, as pessoas, e inclusive dentro da própria igreja, nós temos uma ideia muito equivocada do que é um governo de Deus sobre nós. Embora eu ache importante, a palavra não proíbe de forma nenhuma que um cristão seja político, é até desejável que um cristão seja político, para que lá, nesses locais onde se decidem os destinos da nação, hajam pessoas honestas, pessoas compromissadas com o outro, pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É desejável, mas não é dessa forma que nós vamos colaborar para que esse mundo seja transformado. A maneira como nós
colaboraremos para que esse mundo seja transformado é através das nossas ações cotidianas, é através do nosso proceder, é através do nosso caminhar, é através da forma como nós lidamos com os outros, é através da pregação do evangelho ao descrente, é através do ensino da palavra ao crente. É dessa maneira que nós transformaremos esse mundo. Não é sendo governante das nações. Quando Deus tirou o povo do Egito, e lá eles tinham um rei, lá eles tinham um faraó, Ele não proclamou ninguém para ser rei deles. Ninguém. Ele levantou um profeta, e o profeta faz o quê? Dá direção. Só isso. O profeta não julga, o profeta não executa, o profeta não legisla, o profeta simplesmente fala. A legislação, a lei foi dada pelo próprio Deus, Moisés só proclamou aquela lei. Muitas vezes, quando se precisava executar alguma coisa, era o próprio Deus que fazia. Foi Ele que fez chover maná, foi Ele que fez chover codornas sobre o povo. Foi Deus que fez jorrar água de pedra. Foi Ele que fez isso. Foi Ele que abriu o mar. Foi Ele que abriu o rio para Josué. Foi Ele que fez tudo. Então nós não precisamos desse rei segundo os padrões do mundo, mas nós precisamos de um rei chamado Jesus Cristo.